Mudar bloco pensênico. Eis uma questão que não é difícil de fazer nessa dimensão intrafísica. Muitas pessoas acabam tendo aquelas crenças limitantes. O que significa isso? Dificuldade de mudar o bloco pensênico. E a pessoa fica ali carregada ali naquele padrão de pensenidade negativa que ela mesma constrói. E tem até uma parada que eu acabei analisando antes de vir fazer o vídeo aqui, chamada barra de Access. É um camarada que utiliza isso para desbloquear as energias gravitantes negativas que ficam gravitando ali, ficam bloqueando os chakras encefálicos, os principais chakras, o fronto e o corono, impedindo que a pessoa tenha mais criatividade, tenha mais originalidade, tenha mais liberdade pensênica. Então fica a dica aí para as pessoas analisarem essa questão aí de barras de Access. Interessante essa criação aí. Provavelmente foi criado lá nos Estados Unidos, não pesquisei a fundo, mas eu vi um amigo no Instagram fazendo a correlação desse processo com a Conscienciologia, então eu resolvi fazer a referência disso aqui. É uma técnica, porque boa parte da humanidade não tem capacidade de fazer autoconsciencioterapia, ou seja, é o que eu fiz aí durante os últimos anos, transformei a minha pensenidade, porque eu tinha um padrão de muita auto-vitimização, sabe? É aquele famoso não me toque, as pessoas falam. Devido a eu ter feito sucesso, ser reverenciado nas vidas passadas, e eu cheguei nessa vida querendo ser reconhecido de qualquer maneira, mesmo não tendo conquistado êxito ainda de forma que possa expressar algo, né, de forma no status quo, né, digamos assim, mesmo antes de conquistar alguma profissão, algum cargo, algum cargo de poder, principalmente, eu sempre quis ser reconhecido pelas minhas características intraconscienciais. Então, esse processo de forçação, de querer, né, que as pessoas reconheçam seus traços fortes, tem a ver com o processo da paragenética, que eu não entendia, mas eu desconfiava. Como diria o pessoal, eu fui ciscando, igual galinha, até chegar na Conscienciologia pela internet. Porque intimamente eu sabia que tinha alguns traços que não tinha nada a ver com os meus genitores atuais. Então eu fui buscar, fui atrás, deixei de ser católico, porque eu fui obrigado a ser católico, né? A família bem religiosa, e depois eu fui vendo o quanto existem coisas ectópicas nas religiões, né? As pessoas se enganam, elas não vivem o que elas são mesmo, ali são apenas aparências. As pessoas gostam de ficar nesse holopensene das aparências porque é mais conveniente, é mais fácil, né? Agora você se auto-investigar, se auto-pesquisar e mudar o bloco pensênico, de uma hora para outra você, por exemplo, quando a pessoa chega nesse nível de conseguir mudar o bloco pensênico, ela não se auto-vitimiza, ela não se auto-intoxica com a sua pensenidade, com a sua qualidade de pensamento, sentimentos e energia. Porque ela sabe que se ela ficar vibrando na negatividade, as coisas não vão fluir na vida dela. Então, por exemplo, acontece uma coisa negativa. Rapidamente a pessoa tenta mudar o bloco pensênico, mudar o pensamento para uma coisa que tem mais esperança, mais positiva. Isso não é pensamento mágico, sabe? Não é só aquela coisa, pense positivo, não. Por isso que é difícil. Mudar o bloco pensênico requer investigação, auto-investigação, requer trabalho com auto-pesquisa, requer dedicação da pessoa. A pessoa tem que identificar primeiro qual que é seu padrão de pensene, primeiro. É aquele que o Eduardo fala no livro dele lá, Higiene Consciencial. Qual que é o seu padrão homeostático de referência da sua pensenidade? O que você está pensenizando? Qual que é o seu mater pensene? Tem um livro também sobre o que é mater. É aquilo que a pessoa pensa mais no dia dela, o que ela pensa diuturnamente. Então você investiga essas questões, analisa muito bem, e de repente a pessoa que tiver mais parapsiquismo aberto, já tiver um certo domínio energético, ela identifica os exopensenes, aquilo que vem de fora que não é dela, interferências extrafísicas doentias. E tem pessoas que são tão ignorantes que elas são abertas parapsiquicamente, e ao invés de irem desenvolver o parapsiquismo mental somático, elas acabam utilizando drogas para tentar sair dessa realidade que é difícil de ser enfrentada, né? Para a realidade parapsíquica não é fácil, as pessoas têm muito preconceito diante do parapsiquismo, da parapercepção que todos nós temos devido aos religiosismos, as coisas mais negativas e atrasadas dessa vida intrafiscalizada. Então, para mudar o bloco pensênico de fato, requer
uma certa dedicação exaustiva, é a exaustividade da mental somaticidade, ou seja, se a pessoa tiver dificuldade em ler, em investigar as coisas, é difícil. Não vou falar que é impossível, mas é bem complicadinho, porque a pessoa pode começar a trabalhar com estado vibracional, como eu estou fazendo o vídeo aqui, e movimentando minhas energias da cabeça aos pés. Então eu já trabalho com EV direto, em tudo que eu faço eu estou fazendo estado vibracional automaticamente, estou entendendo o padrão energético dos locais, das pessoas, e aqui é muito agradável eu fazer vídeo porque eu vibro junto com essa fitoenergia maravilhosa aqui que me auxilia nesse processo aí de receber até insights de consciências extrafísicas mais evoluídas. Por isso que aqui nos vídeos eu fico inteligentíssimo. Então eu tenho uma facilidade, eu tenho uma malevolência pensênica, digamos assim. Eu tenho facilidade de movimentar meus pensênios e, lógico, quando tem que focar, eu foco naquilo. Então a pessoa tem que trabalhar com essas vertentes. Não é ficar estagnada na negatividade, como muita gente fica. Passa por um trauma, mulher termina com o marido, fica lá chorando no quarto. O camarada fica apaixonado e a mulher muda de cidade e o cara não segue em diante. Não consegue mudar o bloco pensênico, entendeu? Isso não é fácil, porque cada um tem um temperamento, tem uma genética, tem uma paragenética, mas é preciso tentar analisar por que a pessoa está estagnada em determinada patopensenidade. O que seria patopensenidade? Pato é patologia, pensenidade é pensamento, sentimento e energia. A qualidade desse pensamento, sentimento e energia. Então, boa parte da humanidade ainda vive estagnada nas patopensenidades, porque as pessoas não investigam elas mesmas, ficam reféns de psicoterapeutas que são, na maioria das vezes, monovisiológicos, né? Eles não conhecem o paradigma consciencial a fundo para entenderem das outras influências externas, extrafísicas, e a maioria também não quer que a pessoa se cure, porque se ela se autocurar, não vai gerar lucro para ela. Então isso aí é um trabalho difícil das pessoas entenderem. É lógico que existem aquelas pessoas mais humanistas dentro da área da psiquiatria, da psicanálise. Um exemplo, Flávio de Kovács. Esse eu tinha confiança, esse eu sou fã dele, ele escreveu livros. Esse, na minha opinião, é um intermissivista não oficializado. E existem outros, né? Mas a boa parte, 89,9%, quer saber só de ganhar dinheiro e dopar as pessoas, né? Esses caras não querem que as pessoas melhorem consciencialmente, espiritualmente. Principalmente igrejas também que estão fazendo balcões de negócios ultimamente, aí, igrejas evangélicas. Então, até o catolicismo entrou nisso, né? Veja o que aconteceu lá em Trindade. Capital da fé, uma mega consréu, né? Uma mega consciência urbanizada acabou se infiltrando ali e fez aquela coisa esdrúxula ali, né, com o dinheiro dos fiéis, como diz o professor Valdo. Fiéis é que nem cachorro, né? A pessoa não tem autocrítica, perde a autocriticidade por causa da religiosidade. Então foi isso. Mudar o bloco pensênico é difícil, mas é possível. Pensenize nisso, reflita a respeito. Esse foi o vídeo de hoje. Eu começo uma palavra e vou para lá e para cá, mudando o bloco pensênico, faço associação de ideias, e isso demonstra a minha facilidade, flexibilidade pensênica. Essa é a palavra, e esse tema dará até outro vídeo, flexibilidade pensênica. Então até a próxima segunda. Não admita nada do que eu estou falando aqui, tenha seu princípio da descrença aí, utilize suas experiências e através das suas experiências você terá um autodiscernimento evolutivo para saber se é real ou fictício.